Muito bem, nós estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é aquela escola que eu chamo de a maior escola teológica do mundo, porque você estuda todo domingo e nunca se forma. Isso mostra que sempre estamos aprendendo das Sagradas Escrituras. E esse trimestre, nas nossas lições bíblicas, nós estamos falando até os confins da terra, que é proclamando o Evangelho, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. O propósito que nós somos enviados por Deus para pregar o Evangelho de Jesus. Cremos que o Evangelho é a solução para a salvação, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Na lição de número 5, nós vamos falar de uma perspectiva pentecostal de missões. Missões têm uma perspectiva pentecostal, porque não é algo que fazemos na nossa força, na nossa capacidade, mas sim algo que fazemos no poder e na unção do Espírito Santo. Como o próprio profeta Zacarias disse, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Jesus também falou aos seus discípulos ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E o texto áureo da nossa lição está baseado em Atos, capítulo 1, verso 8, que são palavras de Jesus, onde diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, em umas traduções diz o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Note que para sermos uma testemunha eficaz do Senhor Jesus, é preciso receber esse poder, essa virtude do Espírito Santo. A palavra da onde é traduzida a virtude é dunamis, que vem duas palavras no grego, dínamo, que implica força, ou dinamite, que significa energia. Então nós precisamos dessa força, desse poder, dessa unção, dessa virtude do Espírito Santo, para que possamos ser testemunhas eficaz do poder de Jesus, para sermos testemunhas verdadeiras. Está aí a perspectiva pentecostal da obra missionária. Missões não é algo que fazemos na nossa força, mas fazemos no poder de Deus. Verdade prática. O Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Como Pedro disse na sua pregação, a promessa a vocês respeita a vós, aos vossos filhos, a todos quanto nosso Senhor chamar, os que estão perto, longe, para todos a promessa dessa virtude, dessa unção, desse poder. A igreja nasceu nesse poder, a igreja precisa desse poder, nós somos testemunhas mais eficazes de Jesus, quando somos dirigidos, controlados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos à leitura bíblica em classe. Se você tem a revista, você pode acompanhar na sua revista, mas se você não tem, Atos capítulo 2, verso 1 ao 8, e do verso 14 a 18, pode acompanhar na sua Bíblia, ou apenas ouça a leitura que nós vamos fazer. Diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um
os ouvia falar na sua própria língua. Está vendo o caráter missionário aqui? Continuando. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Note que a língua era estranha para os que falavam, mas não era estranha para os que ouviam. Eles conseguiam ouvir, cada um, as grandezas de Deus na sua própria língua. Está aqui um caráter missionário para atingir, estavam em Jerusalém reunidos todas as nações. Já ali, no dia de Pentecostes, vemos o caráter missionário da descida do Espírito Santo. Eles falavam nas línguas daquelas nações. Então, portanto, a língua era estranha somente para quem falava, não para quem ouvia. Verso 14 ao 18. E Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, não foi só Pedro que levantou, os 11 levantaram, levantou a voz e disse: varões, judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo essa a terceira hora do dia. A terceira hora do dia era 9 horas da manhã. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias, e note que os últimos dias começou lá no dia de Pentecostes, estamos cada vez mais próximos dos últimos dias, talvez estamos nas últimas horas ou últimos minutos, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Um detalhe aqui é que no dia de Pentecostes eram 120 pessoas que lá estavam. Quando essa promessa de Joel, derramarei do meu espírito sobre toda a carne nos últimos dias, e muitos creem que estamos vivendo os últimos dias, isso quer dizer que a promessa diz respeito a nós nesses dias. Se já nos dias de Pentecostes Pedro considerou que eram os últimos dias, escatologicamente, nós estamos vivendo os últimos dias. E aqueles 120, quase 120 que receberam o batismo com o Espírito Santo não é sobre toda a carne. Deus ainda quer derramar nos últimos dias, esses últimos dias que estamos vivendo, o Espírito Santo sobre toda a carne, para que vossos filhos e filhas profetizem, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Profetizar significa falar em nome de Deus. Amém? Que o Senhor Espírito Santo possa dirigir a cada um de nós para que falemos e proclamemos o Evangelho a toda criatura. Vamos ao comentário dessa lição de número 5. A introdução. Uma característica notável do movimento pentecostal, desde o seu início, na virada do século passado, no Pentecostes, nos avivamentos que nós tivemos de Rua Azusa, tivemos outros avivamentos, não só da Azusa, não é? O avivamento de Gales, enfim, com Robert Ivens, tem sido a paixão por evangelização e missões. Nessa lição, nós vamos estudar algumas características que marcaram o trabalho pentecostal em missões, uma marca da obra do Espírito Santo também nesses últimos dias. A palavra-chave aqui é pentecostal. Pentecostal, esse poder do dia de Pentecoste. Vamos falar de uma perspectiva pentecostal de missões. Somos o povo evangélicos. Historicamente, o evangélico é conhecido como alguém que enfatiza o compromisso pessoal com Jesus a partir de um novo nascimento e que crê no Evangelho de Cristo, que é a autoridade bíblica.
Então, o primeiro compromisso é pessoal com Jesus, nasceu de novo. Depois, aceita a Bíblia como autoridade, como regra de fé e prática e inspirada palavra de Deus. Terceiro, ele assume um compromisso e atende ao apelo de Jesus de ir e anunciar o Evangelho a toda criatura, ou seja, anunciar a Cristo aos outros. Basicamente, esses três princípios, que é nascer de novo, a autoridade da Bíblia e proclamar o Evangelho, nesses três princípios, são o que nós chamamos de evangélico e que os evangélicos têm em comum. Eles tornam um impulso evangélico com raiz histórica, nessa tríplice ênfase que vem desde a Reforma Protestante. Primeiro, a autoridade das Escrituras. Segundo, a salvação pela fé. E terceiro, o sacerdócio universal de todo o crente. Então, de acordo com o missiólogo Paul Palmerville, podemos dizer que o movimento pentecostal contribuiu com esse impulso evangélico do qual nós falamos há pouco, com natureza dinâmica de uma fé cristã. Esse princípio envolve a autoridade ou atividade de Deus em termos do ministério do Espírito Santo, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11. Segundo ponto que nós vamos falar dessa primeira divisão, somos pentecostais. Com o termo pentecostal, nos referimos ao crente que crê na experiência do Espírito Santo para hoje, como ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecoste. De acordo com o livro de Atos, podemos acontecer hoje também, ou seja, a experiência de experimentarmos o Espírito Santo. Hoje não é diferente da experimentada pelos cristãos do século I. Há alguns grupos de cristãos que são chamados cessacionistas, que crê que os dons cessaram no primeiro século. Porém, nós não somos cessacionistas, nós somos continuistas. Nós cremos na continuação dos dons. Por algumas razões, Pedro claramente diz que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão perto, aos que estão longe, e a todos quanto nosso Deus chamar. Também a Bíblia declara que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não muda. Por que mudar a atuação do Espírito? Nas palavras do missiólogo Paul Palmerville, essa experiência do Espírito Santo perpassou a história da igreja. Em todas as épocas da história da igreja, nós vemos focos de avivamentos, focos de renovações espirituais, de um derramar do Espírito Santo. E esse que passou remonta à obra do Espírito Santo com a igreja que começou no dia de Pentecostes e continua ao longo dos últimos dias. Por isso nós somos continuistas, até que Jesus Cristo volte para finalmente arrebatar a sua igreja. Atos 1, 10 e 11 diz: esse mesmo Jesus, o qual viste subir para o céu, um dia há de voltar, da mesma forma que subiu. Vamos ao terceiro ponto da divisão 1. Quais foram as contribuições pentecostais à missão? Uma das contribuições pentecostal mais significativa para as missões modernas, sem dúvida, é a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar igrejas, onde Cristo ainda não foi anunciado. Esse entendimento está na base do importante crescimento evangélico depois das missões operadas pela obra pentecostal. Neste sentido, o sucesso das missões pentecostais está ligada diretamente ao lugar que damos ao Espírito Santo na igreja, nas nossas vidas, e deve ser um lugar semelhante àquele que os crentes do Novo Testamento também deram no livro de Atos, Atos 16, versos 6 a 10.
Assim, podemos dizer que somos evangélicos pentecostais, pois, para além de afirmarmos todos os princípios que os evangélicos afirmam, para nós também é inegociável e indispensável o poder do Espírito Santo na prática das missões. Querer fazer a obra missionária de proclamar e anunciar o Evangelho sem a unção, sem o poder do Espírito Santo, é pura presunção. Precisamos sim desse poder e dessa unção. Vamos à sinopse tópico 1. Além do compromisso pessoal com Jesus e da autoridade da Bíblia e do apelo de anunciar Cristo a todos os povos, os pentecostais enfatizam a presença do Espírito Santo em toda boa obra. Ou seja, sem ele nada podemos fazer. Como Jesus disse em João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Portanto, precisamos desse poder. Vamos à divisão 2 da nossa lição. A obra missionária depois do Pentecostes. Primeiro, a causa da obra missionária da primeira igreja. Qual foi a causa? A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Podemos até resumir o livro de Atos como a subida do Senhor no capítulo 1, a descida do Espírito Santo no capítulo 2 e a expansão da igreja no livro de Atos. Subida, descida e expansão. Esse é o que aconteceu, a descida do Espírito Santo no dia de Atos é o acontecimento que impulsionou a obra missionária da primeira igreja. O Senhor Jesus disse aos discípulos que uma vez capacitados pelo poder do Espírito Santo, eles seriam suas testemunhas até os confins da terra, Atos 1:8. Por isso, o período que a igreja cristã viveu o seu maior crescimento foi o do primeiro século de nossa era. Ali começou o poderoso movimento de missões. Nesse sentido, os 8 primeiros capítulos do livro de Atos explica também para nós a razão desse crescimento. Antes de sair para alcançar as nações com o Evangelho, os discípulos deveriam estar revestidos do poder. Atos capítulo 1, verso 4 e verso 8. E isso se cumpriu fielmente em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Vamos ao ponto 2 dessa parte, a obra missionária depois de Pentecostes. Vamos falar da expansão. Lembra? Subida, descida, expansão. Expansão missionária da primeira igreja. Depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas, além das fronteiras da Palestina. O livro de Atos dos Apóstolos relata, de forma detalhada e precisa, o avanço missionário da igreja do século I. Embora o livro de Atos destaque a atuação do apóstolo Paulo, considerando-o como maior missionário da igreja primitiva, de acordo com 1 Coríntios 16, 8 e 9, pois ele estabeleceu igreja nas 4 províncias romanas. Paulo estabeleceu igreja na Galácia, na Macedônia, na Acaia e na Ásia, todas províncias romanas. Também estão registrados trabalhos importantes de outros homens e mulheres de Deus, que foram cooperadores juntamente com o apóstolo Paulo. E também temos apóstolos como Barnabé, chamado Filho da Consolação, Pedro, grande apóstolo Pedro, Silas, companheiro de Paulo. No livro de Atos ainda vemos a atuação de Estevão, de Felipe, de João Marcos, de Apolo, de Áquila, de Priscila, e etc., de homens que trabalharam pela propagação do Evangelho. E nesse aspecto podemos dizer que o diácono evangelista Felipe foi o primeiro missionário transcultural enviado a pregar para um africano, Atos 8, 16 a 30, ao superintendente de Candace, rainha dos etíopes. Vamos ao terceiro ponto.
Vemos aqui que Deus não faz acepção de pessoas. O apóstolo Pedro, um missionário cheio do Espírito Santo, reconheceu que todos os seres humanos são alvos do amor de Deus. E de perseguidor dos cristãos, Paulo se tornou o apóstolo dos gentios. Atos 9, 15, 16 fala da conversão de Paulo e que ele levaria o nome de Jesus perante reis, governadores, a todos os povos e aos gentios. O apóstolo João também relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. No Apocalipse 5, verso 9, vemos todos os povos, línguas e tribos diante do trono. Com esse entendimento a respeito da natureza ilimitada do plano de salvação de Deus para os homens e que é impulsionado pelo Espírito Santo, a missão da primeira igreja atingir a escala mundial, atingiu o império. Podemos ver isso também no ministério de Pedro, com o centurião Cornélio, Atos capítulo 10. O trabalho de Filipe, em Atos capítulo 8, descendo a Samaria. A igreja também de Antioquia, Atos 13, 1 e Atos 11, 26, onde os cristãos, pela primeira vez, foram seguidores de Jesus, foram chamados de cristãos. Bem como vemos o Espírito Santo, em Atos 13, mandando separar a Saulo e a Barnabé para a obra que ele tinha. Vemos também em Roma e outras regiões longínquas, como o ministério apostólico de Paulo. Chegou e Paulo escreveu a carta aos Romanos para explicar o evangelho que ele pregava. Mas já havia crentes romanos antes de Paulo chegar. Muitos crêem que eles se converteram com a pregação de Pedro em Atos capítulo 2, quando diz que havia forasteiros romanos. Vamos a sinopse desse ponto 2 da nossa lição. O Espírito Santo impulsiona a igreja para fazer missões, de modo a buscar os povos ainda não alcançados. Deus quer alcançar todos os povos e Deus nos dá a virtude e o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas. Imagine nós que vivemos 2000 anos depois de Cristo, que nunca vimos a Jesus, como é que a gente pode ser testemunha? Só tem uma resposta, através do poder e da unção do Espírito Santo. Vamos ao terceiro e último ponto dessa lição. A ação do Espírito Santo e a obra missionária. Primeira parte dessa terceira divisão diz que a função do Espírito Santo na obra missionária. Vamos entender a função dele. Dentre as muitas funções do Espírito Santo estão as de ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres aos 4 cantos da terra como missionários do Senhor. Por isso, a obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. Vemos esse princípio com o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi ungido pelo Espírito Santo para o exercício do seu ministério, conforme Isaías capítulo 61 e Lucas 4, 17 a 20. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois que me ungiu para proclamar o evangelho aos pobres. Então, tanto Isaías 61 quanto Lucas 4 menciona isso. Em outro momento, o Espírito Santo não permitiu que os apóstolos ficassem envolvidos com problemas sociais e quaisquer outras atividades que não fosse a evangelização. Os cristãos primitivos, por seu turno, eram fiéis em suas contribuições, Atos 4:32, o que proporcionava condições para que os apóstolos tivessem mais ousadia e poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Atos diz que eles não iam deixar a mesa, nem o ministério da oração e da palavra, e por isso constituíram 7 diáconos, para que eles pudessem se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Vamos ao ponto 2, ainda falando da ação missionária do Espírito Santo e a obra missionária. O Espírito Santo capacita o homem para fazer a obra de Deus. É o Espírito Santo quem escolhe.
É o Espírito Santo quem envia, quem separa, para anunciar as boas novas de salvação ao mundo. Em Atos 16, nós temos uma revelação clara de como o Espírito Santo deseja que a ação missionária seja realizada. Paulo tentou ir para Micínia, Bitínia, não foi, mas apareceu um jovem numa visão de noite e diz: passa a Macedônia e nos ajuda. Nesse sentido, o Espírito Santo é o instrutor dos ministros da palavra de Deus, no exercício da proclamação da mensagem no campo missionário. 1 Coríntios, capítulo 2, 1 a 18, 1 Coríntios, capítulo 12, fala dos dons e das manifestações do Espírito Santo. E não é por acaso que essa ação e poder do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente no livro de Atos. Já dizia alguém que o livro de Atos não deveria chamar Atos dos Apóstolos, mas sim Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E outro já disse que o livro de Atos deve ser chamado o Evangelho do Espírito Santo, a ponto de o livro ter sido chamado os Atos também do Espírito Santo. Tanto o ministério público de Jesus quanto o ministério público da igreja primitiva foram iniciados sobre a experiência do Espírito Santo. Jesus não iniciou o seu ministério senão quando batizado por João, e o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de pomba. Da mesma sorte, a igreja também não começou a pregar e anunciar o Evangelho até que veio o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Vamos ao terceiro e último ponto dessa divisão 3, que diz o seguinte: Deus age por meio do Espírito Santo. Na obra Verdades Pentecostais da CPAD, da Casa Publicadora, o memorável pastor Antônio Gilberto descreve a assistência do Espírito Santo na obra missionária. Pastor Antônio Gilberto deixa claro e mostra que o Espírito Santo escolhe, envia, capacita, direciona os evangelizadores. É o que nós podemos observar no livro de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo age na vida da igreja. Ali fica claro que o Deus da Bíblia não é um deísta, isto é, um Deus impessoal, que se encontra longe do seu povo, mas ele intervém do modo que deseja estabelecer um relacionamento vivo com a sua igreja e um poder ativo através do Espírito Santo. Atos capítulo 17, verso 28 a 30. Assim, a igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será um celeiro de evangelismo com eficácia e com a direção divina tão necessária para fazer a obra de Deus. Portanto, essa perspectiva de atividade e ação do Espírito Santo na obra missionária é nada menos, nada mais do que uma ênfase do movimento pentecostal, a ênfase que nós pentecostais damos. Quanto à sinopse tópico 3, para os pentecostais, o Espírito Santo é indispensável à tarefa e à obra missionária. Com isso, vamos agora à conclusão dessa lição. Nessa lição, nós estudamos uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para as missões modernas, que é a ênfase no poder do Espírito Santo na vida da igreja. Vimos que assim ocorreu no ministério terreno de Jesus, bem como deve ocorrer no ministério terreno da igreja primitiva e na nossa igreja moderna. Tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto missionário que toda obra comece e termine sobre o poder e a direção do Espírito Santo. É essa presença santa que garante o sucesso e a eficácia da obra missionária
em pleno século XXI. Continuemos sendo usados pelo Espírito Santo de Deus. Muito bem, com isso nós concluímos a lição. Agora nós vamos à revisão do conteúdo através das perguntas para que você, aluno, possa responder. E você pode ir no manual do aluno, na revista Escola Dominical, para responder, ou preste atenção aqui que nós vamos rever através das perguntas e as respostas. Pergunta número 1. A que nos referimos como termo pentecostal? E vamos à resposta. Referimos que é a mesma experiência do Espírito Santo que ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecostes. De acordo com o livro de Atos, ela pode também acontecer hoje. Também a experiência do Espírito Santo hoje não é diferente e pode e deve ser experimentada também pelos cristãos do século XXI, como foi do século I. Atos, capítulo 2, verso 1 ao 12. Segunda pergunta. Qual é uma das mais significativas contribuições pentecostais para as missões modernas? Vamos à resposta. É a ênfase e o papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar novas igrejas aonde Cristo ainda não foi anunciado. Vamos à terceira pergunta. Qual é o acontecimento que impulsiona a obra missionária da Igreja do Novo Testamento? Ora, vamos à resposta. O que impulsiona a obra missionária foi que no dia do Pentecostes, a descida do Espírito Santo ocorreu e é o acontecimento que impulsiona a obra missionária da primeira igreja. Vamos à quarta pergunta. Segunda lição, como a primeira igreja atingira a escala mundial de missões? Vejamos como. Com o entendimento a respeito da natureza ilimitada do plano de salvação de Deus para todos os homens, impulsionados pelo Espírito Santo, a missão da primeira igreja atingiu uma escala mundial, se espalhou por todo o império. Tanto quando chegou em Tessalônica, eles disseram, esses que transtornaram o mundo, chegaram até nós. Atos, capítulo 17. Vamos à quinta e última pergunta. Qual é a característica mais surpreendente do livro de Atos? E vamos à resposta. A característica mais surpreendente é a ação e o poder do Espírito Santo na igreja. Essa é a característica mais surpreendente no livro de Atos, a ponto de o livro ter sido chamado por algum os Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Muito bem, com isso nós concluímos essa lição. Queremos lhe convidar para ser um estudante assíduo da Escola Dominical. Adquira a sua revista, estude, medite, aprenda. E não só aprenda por aprender, aprenda para praticar, para ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Semana que vem, nós vamos falar de como podemos fazer a obra missionária. Há 3 modos: orando, contribuindo e fazendo. E todos nós podemos fazer as 3 coisas. Podemos orar pela obra missionária e pelos missionários. Podemos contribuir. Não é? Se temos mais, contribuímos com mais. Se temos menos, contribuímos com menos. Mas o importante é contribuir. E terceiro, devemos fazer missões. Orar, contribuir e ir é os 3 mandatos de missões. Que Deus te abençoe. Oremos ao Senhor, agradecendo por mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Pai querido, graças te damos pelo poder e pela ação e direção do Espírito Santo em nossas vidas. Que a tua presença seja grande em nós, impulsionando nosso coração, falando em nossas bocas, para levar o Evangelho
a todos os povos, nações e até os confins da terra. Pedimos tudo isso no nome santo de Jesus, o teu Filho amado, e todo o povo de Deus diz amém. Que Deus te abençoe. Acione o nosso canal, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, o seu canal de estudar a palavra de Deus. Amém.